Fala aí pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Fernando, estou gravando aqui diretamente da Austrália. Hoje eu vou fazer um react sobre esse vídeo aqui que o Ryan acabou de postar há 12 horas atrás. E o tema desse vídeo é o maior conselho para pessoas de 20 anos, beleza? E basicamente eu tenho 21 anos, né? Acredito que eu tenha conquistado já bastante coisa em relação à minha idade, por eu já ter viajado mais de 20 países, já morei nos Estados Unidos, já morei na Itália, na Coreia do Sul, tô morando na Austrália. Tô com um salário legal aqui na Austrália, então, enfim, tô aos poucos, né, subindo nessa caminhada. Não tenho 35 anos como o Ryan, não sou milionário como o Ryan, porém eu sou exatamente o jovem que ele passou esse conselho. Eu vou reagir aqui ao vídeo, falar aquilo que eu concordo e aquilo que eu discordo. Eu já assisti esse vídeo, então eu vou pontuar algumas coisas, não vou simplesmente fazer o react. Eu vou pontuar aquilo que ele estiver comentando, né? E espero que esse vídeo complemente o vídeo que ele fez. No começo do vídeo, ele fez uma propaganda para a hashtag treinamentos. Eu vou pular a propaganda para não perder tempo de vocês. Porém, o ad que ele fez eu não vou deixar passar. Então, hashtag treinamentos é o ad aí do Ryan Santos, beleza? Então vamos começar aí o React, beleza? Eu fiz curso de VBA, fiz Excel com eles lá, quando eu tinha 26, 27 anos. Bom, vamos pro assunto do vídeo, rapaziada. Eu quero explicar para vocês o conceito da apuração do carnaval, que é o seguinte: não adianta você ter a melhor bateria e o melhor samba. Só estoura champanhe na quarta-feira de cinzas. Só uma coisa aí, eu não gosto de carnaval, nem vou entender a alegoria que ele está fazendo, mas faz sentido a analogia. Basicamente, ele vai fazer uma analogia de forma que ele cite tudo aquilo que você tem que ter para você ganhar o carnaval. Não é só simplesmente você ter a bateria de samba ou então ter o dinheiro, no caso da vida real, né? Não é simplesmente você ter apenas dinheiro que você vai somar valor no mercado e na vida social, né? E, então eu vou deixar aí a analogia que ele fez. Porém, mesmo que você não entenda carnaval, faz sentido, realmente. Quem zerou todos os quesitos. Okay? Essa é a alegoria que eu uso, a metáfora que eu uso para trazer à tona algo, esse modelo mental que funcionou para mim e talvez funcione para você. Eu estou aqui para compartilhar ele contigo. Então, não importa, por exemplo, eu lembro que a Mocidade sempre teve a melhor bateria do carnaval, mas passou uns 20 anos sem ganhar. Por quê? Porque para ganhar o carnaval você tem que ter uma bateria foda, mas tem que ter um samba foda. Tem que fazer com que todos os seus componentes cantem esse samba, que é a harmonia. Tem que passar na avenida sem deixar buraco. Bora deixar no 1.5 porque isso aqui vai levar um tempo. Cadê? Aí, vamos lá. Entre o carro alegórico e a evolução. Tem que ter um casal de mestre, sala e porta-bandeira que dance absolutamente bem. Tem que ter uma comissão de frente que apresente a escola e os carros alegóricos perfeitos e as fantasias perfeitas. Só com o samba e com a bateria você não ganha carnaval. E eu digo mais, se você só tiver samba, você vai pro segundo grupo. Beleza? Vamos parar aqui a explicação do carnaval, vamos levar isso aqui pra vida. Rapaziada, Agora vamos voltar no, na velocidade normal. ter dinheiro é a bateria. Ok? Só com dinheiro você não zera o jogo. Você não vence o carnaval. O dinheiro é a bateria. É o que mantém a escola viva. É o samba, é o negócio rolando. Mas tem outros aspectos da sua vida que, se você cercar bem eles, você, no longo prazo, eu tô falando no longo prazo, não tô falando no curto prazo, tô falando no longo prazo, porque eu tenho 35 anos e esse modelo mental aqui eu faço desde os 14 anos de idade. Então são 21 anos aplicando aquilo ali pouco a pouco para chegar aos 35 anos, eu chegar, olhar essa vista aqui em Barcelona, olhar, pô, tudo que eu conquistei na minha vida, eu falo assim, caralho, eu vou lotar esse caderno aqui só com coisas pelas quais eu sou grato. Porque eu só tenho coisa maravilhosa para agradecer a minha vida. Beleza? Então,
que eu lá atrás olhei? Beleza, o que faz um homem muito respeitado? Antes disso, eu quero lembrar você que isso aqui se aplica ainda mais para as pessoas que, por algum motivo, sofrem da tal lei do cachorro. Se você, é nordestino, se você é negro, se você tem cara de pobre, nome de pobre, você automaticamente você cai na lei do cachorro. Não importa o quanto você é bom, vão tentar te desqualificar. Por quê? Porque o consciente deles, Fazer um você complemento tem o aqui. valor social de um cachorro. Obviamente eu não sou negro, né? Não faço parte das minorias. E é claro que, por exemplo, o Ryan tem muito mais essa questão de ser invalidado por ser negro, ou então as pessoas tentam julgar e não importa aquilo que você faça, não importa o quão bom você seja, as pessoas tentam te desqualificar. Mas mesmo se você não for negro, só o fato da gente ser brasileiro, em modo internacional, a gente já leva esse aspecto. É claro que a gente não tem uma popularidade tão negativa quanto os indianos, por exemplo, né? Se você for indiano, automaticamente a maior parte do mundo já vai te julgar. E mesmo que o indiano seja muito pica, ele vai ser julgado 10 vezes mais do que qualquer outra raça. Porém, o brasileiro, por não ser americano, por não ser europeu, a gente acaba entrando nessa parte de ser invalidado quando a gente entra num grupo ali de franceses, italianos, povo britânico, americano, um grupo fechado de pessoas desse país, e você chega como brasileiro, parece que você tem que ser muito bom para estar no nível que eles já são médio, entendeu? Eles já nasceram com uma vida muito mais fácil, eles tiveram muito mais oportunidades para crescer na vida, para estudar uma educação boa, com saúde boa, com pais que tiveram condições de manter uma vida que no Brasil só quem vive é quem é rico, né? E na Europa, ou então quem é americano, mesmo que não seja rico, só a classe média já tem uma vida muito, muito boa. Então, para a gente chegar perto deles, a gente tem que ser muito bom. E é mais ou menos isso que ele está comentando em relação à cor também, né, a raça. Obviamente, se você for negro, as pessoas vão te julgar mais ainda. Então, para a gente ser validado, nosso valor, a gente tem que construir um valor muito grande realmente para bater de frente com aquilo que é o médio, um padrão da Europa ou então dos americanos, né? É isso. Então, a melhor maneira para driblar essa desqualificação sistêmica das suas conquistas é você aplicando esse framework aqui do carnaval na sua vida. Então, vamos lá. O dinheiro é a bateria. É outras coisas que a sociedade ou tudo que você faz é pra comer alguém, as mulheres dão valor. Cara, esses dias eu vi uma pesquisa que mostrava que o skill número 1 que as mulheres apreciavam no homem não era o dinheiro, era idiomas. Bom, fui lá, aprendi um idioma, 2, 3, 4, 5, 8 idiomas. Se você contar montenegrino, sérvio, croata, como o mesmo idioma, como idiomas diferentes, coloca mais 3 aí. Em tese é um idioma só, mas oficialmente no papel são 3 idiomas diferentes. Então, falo muitos idiomas. Em relação a idiomas, eu concordo com ele. Eu não acho que é mais importante que dinheiro. Dinheiro é uma coisa assim que não tem nada que bate de frente. Você tendo dinheiro, acredito que você consegue aquilo que você quer. Claro que não é tudo sobre dinheiro, né? Mas idiomas é um fator interessante. Eu falo 4 idiomas, né? Falo inglês fluente, italiano fluente e espanhol avançado. Não vou dizer que é fluente porque não é o mesmo nível do meu italiano e do meu inglês. E o português, que é um idioma nativo, né? O Ryan, ele tem um pouco. Eu gosto muito do Ryan, assisto muitos vídeos dele, mas ele tem um pouco do senso da KGB.
porque ele joga muitas verdades e de vez em quando ele joga umas mentiras, né? E não tô tentando desqualificar ele, mas quando eu vi ele falando italiano em um vídeo, é um italiano que não é o mesmo nível do italiano que eu tenho. E ele considera como um dos idiomas que ele fala, né? E um dos melhores dele. Então, eu não sei o nível exatamente dos idiomas que ele fala, mas o italiano eu tive uma noção porque eu falo italiano, né? E ele joga às vezes um pouco de. Ele aumenta, né? Ele exagera um pouco. Então, essa relação aí do sérvio, croata, não, é um idioma só. Idioma é idioma. É, não veio falar de lei porque idioma é uma coisa que não é em relação a fronteiras, né? E é a mesma coisa que falar que o português de Portugal e o português do Brasil eu falo dois idiomas, porque eu falo os dois portugueses, né? Não, é um português, é uma coisa só. Não tem essa, né? Mas enfim, eu falo 4 idiomas, eu acredito que idioma é um fator muito crucial. Se você fala um idioma apenas em 2025, eu vou ser um pouco ofensivo a algumas pessoas, mas você é medíocre, ok? Medíocre não é uma coisa muito feia de falar, porque medíocre é quem tá na média, né? Então, se você tá na média, tudo bem, você provavelmente não quer ficar na média, né? Ninguém quer. Mas se você fala apenas um idioma fluente, eu digo, né? E você fala, eu falo inglês, mas você não fala realmente inglês, né? Você só entende ou então consegue ler, mas não consegue comunicar. Se você se comunica em apenas um idioma, eu diria que você é medíocre. O porquê? Porque hoje, em 2025, com tanta quantidade de cursos, de professores particular, com tanto acesso à informação, o idioma é uma coisa que não é difícil, não é complicada, porém tem que ter duas coisas. Primeiro, força de vontade e um objetivo real para você aprender. Então, se você for para outro país, por exemplo, você vai se esforçar o dobro, né, para você realmente aprender, porque você tem um objetivo palpável. Segundo, a consistência, porque não é do dia para noite que você vai aprender o idioma. Porém, é um ato de você estudar por vários dias, ou então por anos. Mas é uma coisa que vai simplificando conforme o tempo passa. Porque, por exemplo, o inglês, eu levei muitos anos para aprender um nível fluente, né? Mas o italiano eu demorei 4 meses. Então, conforme você vai aprendendo o idioma, o próximo vai ficando mais fácil, porque você já tem a noção, você já sabe como aprender o idioma. Então, por isso que ele fala tantos idiomas, né? Que ele fala 8 idiomas, porque vai ficando mais fácil conforme o tempo passa. Mas também eu não sei exatamente qual que é o nível dos idiomas que ele fala, né? O italiano eu sei que não é o mesmo nível que eu falo, e eu vou continuar, né, aprendendo idiomas. Eu acho que idiomas é uma coisa que você tem que levar para a vida, e quanto mais idiomas você falar, melhor, né? Aos 20 anos eu falo 4 e já estou estudando coreano, né? Eu estudo um pouco de francês também. Porém, como eu não falo, não consigo conversar, eu não vou considerar que eu falo esses idiomas. Então eu não sei o nível dele, se ele realmente fala e conversa assim fluente em todos esses idiomas. Mas enfim, é uma questão de ego, né? Eu acho que você tem que ser realista e se você não consegue conversar, não considere esse idioma como fluente, né? Seja realista, né? Não tente enganar as pessoas. Se você não fala inglês, não fala que você fala inglês fluente, porque se você não fala, você não fala, entendeu? Aí depois alguém vai chegar falando inglês contigo, você vai ficar todo travado e vai passar vergonha, entendeu? Então seja honesto. Não tô falando que ele é desonesto, tá? Eu realmente não sei os idiomas dele. Só sei que o italiano não é aquelas coisas. Na juventude, eu entendi que as pessoas mais respeitadas são aquelas que são bons em um esporte. Eu fiquei muito bom em um esporte, ganhei bolsa nos Estados Unidos, cheguei à seleção brasileira desse meu esporte. Esse do esporte, ele, na juventude, funciona assim. Quando você é adulto, é mais botar o shape. Porra, eu vou à academia 4, 5 vezes por semana, tenho um shape legalzinho. Dead body. Concordo com ele. Então vamos lá. Primeiro ponto foi idiomas. Eu tô qualificado, né? Falo 4 idiomas. Mas o principal é inglês. Se você fala inglês, já tá de bom tamanho, beleza? Não tem que falar italiano, espanhol, francês, essas coisas aí. É só se você quiser fazer um a mais, mas não é necessário. O inglês
é essencial e é o básico. Então, se você não fala, você tem que correr hoje para aprender, entendeu? Segundo, esportes. Eu fazia muito futebol quando eu era adolescente, né? Eu parei por causa de lesão, mas ele tá certo. Na fase adulta você tem que meter o shape, você tem que ir pra academia 5 vezes por semana, manter uma vida muito, como que fala? Saudável e fazer exercício regularmente. Não é ficar tomando cerveja com a barriga de chope que você vai ter valor na sociedade e valor social e pegar mulher pra caramba, porque você tem que meter o shape. E o shape eu também eu considero o shape como o básico. Se você não tem, você tem que correr atrás hoje, começa a academia e vai que vai, tá ligado? Se não tem dinheiro, faz flexão no chão, toma, come ovo, toma whey, sei lá, só dá um jeito de pegar o shape. E ó, eu já faço academia desde os 14 anos, né? Eu tô já num nível muito satisfeito, pra falar a verdade. Eu tô só mantendo agora. Beleza. O que mais as pessoas respeitam hoje em dia? Respeitam o poder social. Eu tenho 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, 1.100.000 no Instagram, tenho, porra, 1 bilhão de views no TikTok, então no poder social, porra, eu tô ali coberto. Ele tá certo. Hoje em dia, a vida tá muito. Você tem muita qualidade, né? As pessoas estão quantificando seu poder social baseado na internet. Se você tem muitos seguidores, você já tem um poder maior do que uma pessoa que não tem. Você não tem que ser famoso, mas eu acho que o seu Instagram é como se fosse a capa da sua vida. Então o seu Instagram tem que ter como se fosse o LinkedIn da sua vida pessoal e social. Você tem que ter fotos. Eu, por exemplo, não sou famoso ainda, eu espero ser, né? Por isso que estou fazendo esses vídeos no YouTube, tentando crescer de alguma forma, né? Eu acho que, assim como ele comentou, é uma coisa que se constrói em muitos anos, não é uma coisa rápida de conseguir. Então eu tô já fazendo essa visão, né? De começar a postar, de emitir minha opinião na internet para conseguir realmente ter esse poder social que a internet proporciona. E até lá, a minha ideia é só ter um poder social baseado em Instagram, fazendo todas as postagens das viagens que eu fiz, né? De todos os países que eu visitei, fazendo como se fosse o meu currículo social. Então, o meu Instagram, se você abrir hoje, vai ter foto ali, cada foto em um país diferente, com uma vista, com uma coisa assim, interessante, entendeu? Não é só simplesmente foto no espelho em casa. Isso eu nem posto. Porque eu acho que a visão social que você tem que passar é uma visão que vai te gerar sucesso e não uma visão de que é só perfil pessoal. Porque até o perfil pessoal tem que ter um pouco de marketing para você ter esse valor social na sociedade, entendeu? 6. Network. Porra, a minha rede de contatos foi desenvolvida ao longo dos anos, mas eu também tô coberto aí. Network é muito importante, né? Acho que se você for abrir uma empresa, por exemplo, e você não tiver network, você vai sofrer muito mais. E fora que network possibilita tudo na vida, né? Possibilita você ganhar mais dinheiro, possibilita você aumentar a sua rede social, ganhar mais seguidores por network, né? Acho que network é uma coisa interessante porque com o network você consegue os outros pontos, sabe? Então, por exemplo, com o network você ganha dinheiro, com o network você aumenta a sua rede social. Enfim, vários outros pontos que o network vai te possibilitar. E se você não tem network, por exemplo, você fica meio que lobo solitário. E lobo solitário sofre muito mais, né, para conseguir as coisas, porque ganha muito menos oportunidades de subir na vida. Então, ter rede de network é interessante. Eu tenho, mas não o suficiente. Ainda tenho que ter muito mais network, né? Acredito que eu vou conseguir muito mais no futuro. Mas o fato de ter viajado bastante, ter morado em vários países, eu consegui um pouco de network com pessoas de diferentes países e diferentes perspectivas. Então, por exemplo, quando eu morei na Coreia do Sul, foi a parte da minha vida que eu mais fiz network com pessoas inteligentes. Foi onde eu mais evoluí espiritualmente e intelectualmente.
Acho que os 4 meses que eu passei lá foram um, uma coisa de outro mundo. E o network que eu ganhei foi muito interessante, foi muito bom e eu cresci muito. Então, busque pessoas de qualidade para você fazer network, que com certeza essas pessoas vão te ajudar a subir. Agora, se você fizer network com pessoas que são piores que você, aí você vai, na verdade, descer, né? Vai ficar pior do que já tá. Então, 7. escolha bem. Porra, as pessoas valorizam quem é muito inteligente. E, porra, você pode não ser inteligente geneticamente, mas você pode ler muitos livros. Concordo com ele. Eu acredito que eu seja inteligente geneticamente, porque eu não me esforço tanto para ser inteligente. Eu não quero soar como uma pessoa que se acha, né? Porém, é fato, é verídico. Eu acredito que eu seja mais inteligente do que a média, né? Tanto no Brasil como internacionalmente. E um fato é que no Brasil apenas 4% falam inglês. Então só de falar inglês você já tem que ter um pouco de nível acima do normal, né? Mas eu tô falando realmente que se você não considera-se inteligente por genética, se você não tem facilidade de aprender, aí você tem que apelar pro esforço, porque esforço supera talento, né? Então, nesse caso, é aquilo que ele está falando ali. Ler muitos livros, coisa que eu não faço, porém eu ouço muitas palestras, ouço muitos filósofos, eu tenho meu tempo livre é estudando idiomas, então eu não estudo muito coisas aleatórias, mas eu estudo idiomas bastante. Mas eu ouço muito. E o fato de ouvir também é um fato de estudar, é um ato de estudo, né? Então, como eu não tenho tempo de ler livros, eu acabo ouvindo, né? Eu coloco o meu AirPods durante o trabalho e vou ouvindo Jim Rowe, Clóvis de Barros Filho, algumas coisas aí que vai passando o tempo, né? E vai ganhando um pouco de filosofia, ou então às vezes eu vejo algumas coisas sobre geopolítica enquanto eu estou trabalhando só ouvindo. Só que tô com a mão ali fazendo o trabalho na massa e, e a mente está trabalhando todo momento. É isso que eu faço. Então, se você não tem tempo, faça como eu faço, né? Ouça, não, se você não tem tempo para ler livro, né? No caso. Ele vai dar o exemplo do livro, eu dei o exemplo de outra forma. E livros são relativamente baratos comparado com o benefício que ele traz para a tua vida. Então, eu sabendo disso, E outra, livro é barato realmente e você tem que pagar. Só que hoje em dia, com acesso à informação na internet, é aquilo que eu tô falando. Isso que eu ouço o dia inteiro sobre geopolítica, sobre filosofia, tá tudo no YouTube. Hoje em dia, qualquer tipo de conhecimento você consegue pagando muito pouco ou de graça no YouTube. Enfim, é só você ter a questão do querer. Se você quer, você consegue, mas hoje em dia o que está faltando mesmo nas pessoas é um interesse nos estudos e o interesse na busca pela evolução. Então, nesse caso, muitas pessoas não estudam porque elas não querem, e não porque elas não têm acesso à informação ou porque elas não têm acesso ao conteúdo gratuito. Porque tem muito conteúdo gratuito muito bom que vai te ensinar tanto idiomas como inglês, que vai te ensinar sobre filosofia, geopolítica ou qualquer outro tema que você tenha interesse em estudar. dos 20 anos, eu comecei a ler muitos livros. Em média, uns 100 livros por ano. Então, são E 10. outra, não é a quantidade de livros que vai te deixar mais inteligente, não. É a qualidade que você lê. É a mesma coisa dos idiomas. Não adianta falar, eu leio 1000 livros em 5 anos. Não. Não é a quantidade, é a qualidade. Se você lê 5 livros em 5 anos, um livro por ano, mas você lê com muita qualidade e você tira coisas positivas de cada página daquele livro e te dá uma visão diferente de mundo, é muito mais efetivo do que você simplesmente ler um livro por dia com desatenção. Não estou falando que ele fez isso, mas estou falando no seu caso. Se você lê pela quantidade, sem a qualidade, sem o interesse naquele tópico e
a reflexão após o livro é muito importante. Então você tem que ler e refletir. Não é fazer um sprint. Sprint do livro você não vai aprender nada. Anos. É só perder tempo e para aumentar o seu ego falar, eu leio muitos livros. Também não é assim que funciona, né? Não, são 15. Eu tinha 20 quando eu comecei, então são 15 anos lendo 100 livros por ano. Então dá 1.500 livros. Fora os livros que eu li quando eu era criança, quando eu estava na faculdade, por aí vai. Então, claro, teve anos que eu li menos de 100, teve anos que eu li mais de 200. Foi do ano de 2015, eu só lia livros. Na época do blog, eu lia um livro e resumia ele no blog. Lia um livro e resumia ele no blog. E a minha média era um por dia. Era tudo que eu fazia na vida. Mas Aí, ó, tudo que ele fazia na vida era ler livro. Eu trabalho 12 horas por dia aqui na Austrália em trabalho de construção. Você acha que eu vou ter tempo para ler um livro por dia ou então um livro por semana? Obviamente não. Então, como eu não tenho tempo de ler, eu coloco o AirPods e vou fazendo o estudo da minha forma. Então, você tem que encontrar a sua forma de aumentar a sua inteligência daquilo que você consegue, né? Aquilo que faz sentido para sua vida. É uma coisa única para cada um. Não é uma coisa objetiva que o livro vai te deixar inteligente. Não é um livro que vai deixar. É o que você consegue contrair daquele livro, né? porra, eu vejo que as pessoas respeitam o cara que, porra, foi pra uma faculdade top. Eu fui pra faculdade 01. Concordo com ele, é uma visão da sociedade, né? Se você tem um diploma, vale muito, socialmente falando. Eu não tenho diploma porque quando eu fiz 18 anos, ao invés de entrar numa faculdade no Brasil, eu fui para os Estados Unidos, né? Desde então eu não parei, só pelo mundo aí. Só que hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que se eu for na faculdade, eu não vou ter. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi na prática, na vivência, aquilo que uma pessoa ainda está no terceiro semestre da faculdade. Porra. Faculdade, no final das contas, é um ato de você ganhar paciência e você tá indo lá todo dia mostrando consistência por 4 anos, né? E no fim você ganha um diploma e fala, ah, você pode fazer tal coisa, beleza? Só que no final das contas, hoje em dia a faculdade não vale tanto quanto valia antigamente. Acho que a geração dos 30 anos para cima é uma geração diferente da nossa, de 20 anos. Então não é a faculdade que vai deixar você milionário. Eu acho que é uma coisa muito mais além disso, né? Mas aquilo que ele está falando é um ponto válido. A sociedade ainda dá muita importância pelo seu diploma e qual faculdade você fez. No caso dele, ele fez uma faculdade muito boa nos Estados Unidos, que até o Elon Musk fez também. E, enfim, ele tem um ponto muito válido. Eu não tenho faculdade, porém eu não tenho interesse também em fazer. Eu poderia aplicar para melhor faculdade lá da Itália pela minha cidadania italiana, né? Mas eu decidi não fazer, que eu estava até então querendo fazer curso de piloto de avião, agora nem sei mais o que eu vou fazer porque eu estou mais focado em business, né? E estou querendo abrir a minha empresa. Olha só, tudo que eu falei aqui é. Ah, tem mais uma. Ah, não, mas as pessoas não respeitam só quem tem dinheiro. Respeitam quem deu exit em empresa, quem vendeu a empresa para fundo de investimento, quem fez IPO. Eu fui lá e fiz. Verdade isso. O ato de você ter a sua própria empresa, crescer a empresa e depois vendê-la, ou então você ter um rendimento muito bom, e você falar, ah, eu construí aquilo, vem, é uma criação minha, e eu ganho dinheiro através daquilo, e não por curso online, ganha muito mais valor. Dinheiro era vendedor de curso. Aí depois eu matei a objeção. Porra, não. Meu dinheiro não veio só de vender curso. A maior parte do meu dinheiro veio por vender uma empresa de pagamentos, um banco digital. Entendeu? Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Eu vou te falar daqui a pouco. Quero lembrar você que aqui embaixo está o link da hashtag treinamentos avul de Vibe Coding e de TI. Vamos voltar lá para a lei da apuração.
conceito aí do carnaval aplicado à minha vida. Olha só, rapaziada. Cara, eu entendi muito cedo que as pessoas não me levavam a sério. As pessoas achavam que as minhas conquistas eram mentira, que eu era um mentiroso e tal, e coisa e tal. Então, eu entendi, beleza. Não adianta ter só samba. Não adianta eu ter só comissão de frente. Não adianta eu ser bom em evolução e ter um excelente carnavalesco que faça as melhores fantasias e os melhores carros alegóricos. Eu tenho que ser um cara completo. Quando você é um cara completo, sempre que tentarem te desqualificar em algo, você tá assim, ó. É verdade isso aí. E olha só, já tentaram me desqualificar muitas vezes pela cor da minha pele, pela maneira que eu tenho de falar carioquês e gíria. Tentaram me desqualificar muitas e muitas vezes. O que me salva? Me salva o fato de que eu sou um cara completo. Ah, Ryan, mas aquele cara ali, ele tem mais dinheiro que você. Ele fala 9 idiomas? Não. Aumentou já um idioma? Opa, mas aquele cara ali fala 12 idiomas. Cadê as centenas de milhões na conta dele? Ele jogou na seleção brasileira? Ah, não. Ah, aquele cara ali jogou na seleção brasileira. É, mas ele estudou em Wharton? Ah, não. Okay. Porra, aquele cara ali estudou em Wharton. Ah, mas ele já leu 1.500 livros? Ele tem ele tem milhões de seguidores aí, ele é respeitado por uma geração inteira de homens brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Para você aplicar na sua vida já agora. Todo esse conceito aí de carnaval, de apuração, de quesitos. Ah, tem mais um aqui. É mulher. Ó, as pessoas ligam para dinheiro, línguas, esporte, shape, poder social, network, pedigree, intelecto e quantas mulheres você já comeu. Infelizmente, é assim que o homem mede a régua de outro homem. É assim que o homem ele coloca a credibilidade e o respeito em outro homem. E eu não tinha esse negócio de mulher, só que eu me desenvolvi. Me desenvolvi como? Eu li The Game de Neil Strauss, eu li Mystery Method, eu fazia... eu sou um cara extremamente tímido, eu saía da minha zona de conforto pra puxar assunto com mulher na rua, essas porra de bootcamp do passado. Então, eu acabei me desenvolvendo nesse bagulho aí. Então, olha só, a gente tá falando de uma lista de coisas. Agora é a parte que eu mais queria conversar aqui, em relação a esses pontos que ele citou. Eu discordo completamente que a quantidade de mulheres vai te dar mais valor. Eu sei que o bostileiro médio e as pessoas médias e medíocres acreditam que a quantidade de mulher que você come é o que te dá o valor de ser um homem ou algo do tipo, mas eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acredito que você não deve comer por comer apenas um sexo casual. Eu não acho que isso vai te trazer valor. Não adianta você ficar comendo qualquer uma pessoa que não tem... Você nem acha a pessoa bonita, você está lá só pelo prazer momentâneo. E a busca pelo prazer momentâneo não vai te trazer mais valor em lugar algum. Você tem riscos de contrair doenças. Você vai estar fazendo algo, gastando o seu dinheiro, o seu tempo, aquilo que você poderia não estar com essa distração para aumentar os seus outros pontos, né, que ele citou no vídeo. Então, se você ficar só nessa questão, quantidade de mulher, eu tenho que comer muitas mulheres, você vai acabar escolhendo mulheres erradas, você vai comer puta, você vai ficar com pessoas que são rodadas, você não tem um sexo de qualidade. Então, o sexo não é a quantidade, é a qualidade. Então, eu acho que essa única diferença entre o meu pensamento e o pensamento do Ryan. Ele pensa muito na quantidade. A quantidade de idiomas que eu falo, mesmo não tendo o idioma fluente. A quantidade de livros que eu leio, mesmo você lendo um livro por dia, sem ter a reflexão daquele livro. E em relação à mulher, mesma coisa. Não adianta você comer uma mulher todo dia e ter nada de valor, nada de bom saindo daquilo. A mulher não está agregando nada na sua vida, você não está agregando nada na vida dela.
é uma coisa casual, sem valor algum e distração. Eu acredito que mulher realmente é um valor que você constrói na sociedade. Se você tem muita mulher, as pessoas vão te dar mais valor inconscientemente, mas eu não acho que você deve priorizar a quantidade e sim a qualidade. Eu acho que se você for uma pessoa que é um bom namorado para uma menina de valor, uma menina pura, não aquelas rodadas, aquelas putas, você vai ter muito mais valor na sociedade e as pessoas vão te respeitar muito mais do que uma pessoa que fica comendo puta na Rússia. Então, se você for o Kaká da vida, o Kaká, por exemplo, é o cara que foi o marido perfeito. Ele tem muito mais valor para nós homens e também para a sociedade em geral do que uma pessoa que fica comendo puta, que não tem uma esposa, que fica nessa de ficar em sexo casual e pensar na quantidade. E então não é a quantidade, beleza? É a qualidade. Eu priorizei sempre na minha vida a qualidade. Eu apenas tive uma namorada na Coreia, coreana, e ela mudou muito a minha visão de vida, espiritual, intelecto, tudo foi positivo que eu tirei daquele relacionamento. E qualquer outro relacionamento que eu tive que foi apenas sexo casual, eu não tirei nada de bom. Eu não tirei nada que melhorou a minha vida, que me deu mais valor. São coisas que não faz sentido, entendeu? Então eu só discordo desse ponto, não a quantidade, a qualidade, mas de resto todos os outros pontos que ele citou realmente fazem muito sentido. Eu implico e complemento que você tem que aprender idiomas, principalmente o inglês. Você tem que buscar criar a sua própria empresa, né? Você tem que buscar o shape, que é muito importante, é um valor que você não constrói só em relação a pegar mulher, mas em tudo. Até para conseguir trabalhos aqui na Austrália em construção, eu tenho facilidade por estar no shape, beleza? Então esse é o vídeo, valeu, tamo junto, é nóis.